Olá, sou Viviane Matar, sou doutoranda do Instituto de Medicina Social, na UERJ, e pesquisadora do CLAM, Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos. Vou começar agradecendo ao Pagu e ao NUMAS, em especial a Carol Parreiras e a Regina Facchini pelo convite. Bom, eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu tenho pesquisado, o programa Bolsa Família, mais especificamente moralidades em torno do programa Bolsa Família, gênero e alimentação em uma favela aqui no Rio de Janeiro, e cruzar um pouco com o que eu tenho me debruçado ultimamente, pós-Covid, né, que é o auxílio emergencial. Começando pelo programa Bolsa Família, o programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda que prioriza mulheres no recebimento e visa combater a extrema pobreza. Fazendo um recorte nessa discussão do programa Bolsa Família, e pensando nos impactos nas vidas das mulheres, é possível afirmar, a partir do que eu pesquisei, que a autonomia das mulheres foi aumentada, né, após recebimento. O que ampliou seu poder de decisão, não apenas sobre o que comprar, mas também no âmbito mais pessoal, né, como conseguir sair de algumas relações de violência física e psicológica que elas se encontravam já há muitos anos por medo que seus filhos passassem fome, né. Então é possível afirmar que essas mulheres, antes do recebimento, elas se encontravam em relações de violência e após esse recebimento elas conseguiram sair dessas relações, deixar seus companheiros, porque elas não tinham mais o medo de que seus filhos passassem fome. Mas também, por outro lado, a gente percebe que o programa Bolsa Família reafirma convenções de gênero, né, uma vez que coloca essas mulheres como responsável central no cuidado, principalmente dos filhos, e a partir daí ela começa a ser controlada, vigiada e julgada moralmente, né, por suas escolhas, como, por exemplo, aí mais especificamente, o que foi minha pesquisa com os alimentos, né, com o que comprar para a família se alimentar. Uma vez que essas mulheres recebem esse benefício, né, recebem esse dinheiro diretamente em suas contas, e não existe nenhuma instrução de uso, né, nenhuma instrução oficial. Então, essas mulheres poderiam comprar o que elas quisessem com esse dinheiro. Só que uma vez que elas compram qualquer coisa que não seja especificamente para os seus filhos, e mais especificamente ainda para a comida, né, elas são julgadas moralmente pelas suas famílias, pelos seus vizinhos, enfim, pelos seus próprios companheiros. Então, essas mulheres vivem em constante vigilância, né? E aí, nos últimos anos, com o objetivo de passar o que o governo chamou, entre aspas, de pente fino, houve um recorde de desligamento histórico no programa, né? Mais de 1.400.000 famílias foram cortadas, e os cortes foram explicados de várias maneiras, né? Uma delas foi que havia gente que não precisava e que estava recebendo, né, um discurso do senso comum de combate à corrupção, mas que só criminaliza mais os pobres, né? Em segundo lugar, o não cumprimento das condicionalidades, ainda que essas famílias provaram o contrário, como, por exemplo, foi o caso de muitas mulheres que me falaram que foram cortadas e que foram ao CRAS para entender o motivo, e que no CRAS explicaram que os filhos não estavam indo à escola. E ela ia na escola, falava com a diretora, pedia a presença, já que ela sabia que os filhos estavam frequentando a aula. A diretora dava esse comprovante de presença, elas voltavam ao CRAS, e o CRAS, então, não sabia dizer o porquê que elas tinham sido cortadas. Em terceiro lugar, as famílias perderam a possibilidade de ser atendidas nas redes públicas de saúde por sucessivos cortes e precarização do SUS. E aí, além disso tudo, o programa também teve vários cortes, né, vários orçamentos reduzidos nos últimos anos, o que levou essa população a um retorno à situação de extrema pobreza, né? E aí, com o Covid, essa situação piorou ainda mais. E aí, a partir de uma pressão, já na pandemia, né, a partir de uma pressão e uma resistência política de partidos de esquerda,
o governo federal liberou um auxílio emergencial de proteção destinado aos trabalhadores informais, aos microempreendedores individuais, aos autônomos e desempregados, incluindo os beneficiários do programa Bolsa Família. Só que o que aconteceu foi que sucessivos erros deixaram parte de uma população de fora, né, do recebimento desses auxílios. Como, por exemplo, o auxílio emergencial é solicitado a partir de um aplicativo, via internet, que necessita de um smartphone, por meio de um formulário que depende de uma série de concepções, até do que é família, porque, como a gente sabe, nessas favelas e periferias, muitas pessoas moram em apenas um cômodo com várias pessoas, muitas dessas pessoas não têm um laço consanguíneo, né? Então, esse formulário previa que a pessoa que preenchesse tivesse uma concepção do que preencher, né, do que é família, não para elas, numa realidade um pouco, num contexto específico. Além disso, o governo optou por não envolver a rede de assistência social, o CRAS, né, nesse processo. O CRAS é presente em 99 dos municípios e ele poderia ser responsável ou corresponsável pelo cadastramento, já que ele é uma unidade pública descentralizada, que desempenha um papel de proteção social básico, que tem essa relação mais próxima, né, em contextos de vulnerabilidade social. Então, isso poderia facilitar muito esse cadastro, um cadastro mais humano, né, mais real. Também optaram por não fazer um melhor aproveitamento do CAD único, né, que ele poderia ter aproveitado para o CAD único ser melhorado, né, para ser fortalecido num momento como esse. E os bancos públicos, né, que poderiam ter trabalhado em rede ao invés de focar em apenas um banco. Mas como nada disso foi feito, muitas pessoas ficaram fora do auxílio e não conseguiram nem finalizar o cadastro, né, como é o caso de tantas mulheres que não conseguiram receber os R$ 1.200 que elas tinham direito, não conseguiram cadastrar o CPF dos seus filhos, parte porque os seus companheiros já haviam feito o cadastro, mas parte também sem nenhuma explicação, quando elas tentavam cadastrar o CPF dos filhos, elas não conseguiam finalizar, e depois elas faziam o cadastro sem CPF e conseguiam, né? Então são sucessivas desinformações, e isso resultou em filas enormes na Caixa Econômica, filas por informação, né, não só para receber, mas porque o banco, naquele momento, a Caixa Econômica era o único lugar aberto onde as pessoas podiam tentar saber informações sobre o auxílio. Agora também nos Correios estão fazendo os cadastros, o que a gente já vem acompanhando também filas no Correio, né? A gente viu no começo da pandemia, durante muito tempo, essas mulheres dormindo nas filas, né, por busca de informação, deixando essas pessoas em iminente risco de contrair o vírus, né? E aí, se a gente pensar em interseções de desigualdade e marcadores sociais da diferença, como eu tento mostrar durante a minha pesquisa, são as mulheres que são responsáveis pelo cuidado de seus filhos. E agora, ampliando esse quadro para a pandemia, são também as mulheres que ocupam um ciclo, né, uma economia do cuidado, atuando na saúde, quando nós temos 85% das enfermeiras mulheres e 98% se incluirmos técnicas e auxiliares. São mulheres também que atuam no cuidado pessoal, na educação, no comércio, nas farmácias, nas caixas de supermercado e principalmente nos serviços domésticos. A tudo isso, a gente ainda precisa somar a luta dessas mulheres em relação ao luto, né, para lidar com essas desinformações, com o EAD dos seus filhos, e com o mantimento da produção da sua agenda de trabalho para as que trabalham, né, o que leva a uma sobreposição de vulnerabilidade, né? Essas mulheres, então, elas morrem porque elas cuidam. E ainda continuando com o recorte de raça, gênero e classe, são as mulheres negras, moradoras de favelas e periferias, que estão sendo as mais afetadas economicamente com a pandemia, uma vez que elas se encontram em serviços não essenciais, e são elas que estão tendo mais dificuldades ao acesso a esse auxílio.
Elas precisam também lidar com a fome, que já é uma realidade nas suas residências, com o desemprego e com as manobras que acabam levando elas com as manobras de sobrevivência, né, que acabam levando elas para o centro da pandemia, né, onde elas acabam se arriscando como uma política mesmo para sobreviver. E aí, quando a gente faz uma comparação de mulheres no cadastro único, entre as negras e brancas, 234% a mais são negras. Então, falar do auxílio, falar da necropolítica, é falar das mulheres negras desse país. Já antes da epidemia, agora foi só mais escancarado, né? A gente vive uma sociedade que subdivide e decide quem é ou não é humano, né? E no momento da pandemia, onde a gente tem um risco que coloca um vírus que coloca em risco a humanidade, se decide quem merece ou não ter cuidado, quem merece ou não morrer. Há uma categoria determinada em que o risco está maior. E quando se interseccionam várias vulnerabilidades e marcadores sociais da diferença, as vulnerabilidades se somam, deixando em maior risco determinadas pessoas. E ainda tem um outro ponto importante de se falar, que é falar sobre o distanciamento social na favela, né? Que nos leva a pensar, em primeiro lugar, em tentar entender, né, o que significa isolamento para uma família de, no mínimo, 6 pessoas que dividem muitas vezes apenas um cômodo. Então, fica a pergunta, né, será que é possível nessa realidade atender essa recomendação de evitar o contato social e de produzir o isolamento? Durante esse período eu me debrucei em fazer algumas reflexões sobre isso, e o que eu percebi foi que essas mulheres muitas vezes acabam se juntando para cozinhar, né, no momento que elas estão numa situação de vulnerabilidade social, elas não têm mais tido dinheiro para comprar, por exemplo, gás, e muitas já construíram um fogão a lenha dentro da favela, então elas acabam se juntando ao entorno do fogão para poder cozinhar, ou então para separar balas em frente às casas, né, para vender no trem, para cuidar uma do filho da outra. Uma coisa que é recente, que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, é que as escolas estão fechadas, e como essas mulheres têm que sair para trabalhar, elas acabaram fazendo uma rede como se fosse creches, né, dentro da favela. Então, um cuidando do filho da outra, e acabam. Então, falar de isolamento social nesse contexto acaba sendo impossível, né? Então, o mais possível de se produzir nesses lugares é o que a gente está chamando de distanciamento comunitário. Elas até saem menos da favela, mas elas acabam vivendo isso em conjunto. O que a gente também tem visto, né, na mídia são imagens de bailes e festas em favelas. E aí a gente fica pensando que para essa população o que estar em risco de um vírus, né? Que o vírus é algo invisível ao olho nu, já que essa população vive um risco iminente de morte, de fome, de não acesso à saúde, educação, né? Ou seja, de vários tipos de violência, né? É um território que está submetido diariamente a impulsos policiais que assassinam seus filhos, né? Então, o que é falar sobre o risco da contaminação do Covid? Então, a pandemia, que a princípio tem um caráter democrático, nos revela que o risco de morte de negros por Covid é 62 vezes por cento maior do que em brancos. E 58% das pessoas internadas que vêm a óbito são negras. A população em extrema pobreza não teve direito ao distanciamento social, né? Então não teve direito à vida. Então, a maioria dessas pessoas está morrendo por causa da doença, claro, mas também estão morrendo porque não têm acesso à saúde, porque não podem ficar em casa, porque não tem tratamento, porque temos um presidente que naturaliza um sistema de morte, de destruição, principalmente de pessoas negras. Bom, o Estado tem investimento em saúde, em educação, em assistência social, em rede de proteção de trabalho, uma vez que as pessoas têm que se adaptar nesse mundo em que o Estado não fornece as mínimas condições sociais de viver, gera desespero, gera revolta, e para oprimir isso, o Estado faz morrer, promovendo a morte desses indivíduos.
E aí, para finalizar, gostaria de ler um pequeno artigo da Mônica Cunha, uma mulher negra, uma das fundadoras do Movimento Moleque, que escreve dando voz a tantas outras mulheres moradoras de favelas e periferias. O nome do texto é Apesar das Marcas em Nossos Corpos. Ainda assim me levanto para ter direito à quarentena como prevenção à Covid-19. Ainda assim me levanto para ter acesso a uma alimentação de qualidade e não ser condenado à fome pela inércia deste governo genocida. Ainda assim me levanto para respirar e, assim, mostrar que estamos vivos e, enquanto povo negro, seguiremos resistindo. Ainda assim me levanto para provar que nossa história e cultura são valorosas, não apenas para o povo negro, mas para toda a humanidade. Ainda assim me levanto para denunciar que, se vivemos em favelas e periferias, sem acesso a saneamento básico, saúde e outros direitos sociais, é porque a abolição de 13 de maio de 1888 não passou de uma fake. Ainda assim me levanto para dizer que, se negros e negras recebem salários menores que brancos e brancas, é porque existe o racismo estrutural e se manifesta nas relações de trabalho e econômicas. Ainda assim me levanto para lutar para que outras mulheres negras não chorem por seus filhos, sobrinhos e companheiros. Vidas negras não são descartáveis. Ainda assim me levanto para que jovens mulheres negras possam pensar em ser mães, sem ter medo do racismo institucional, das políticas que insistem em matar jovens negros. Ainda assim me levanto para dizer que, enquanto houver tiros e mortes nas periferias e favelas, nos manifestaremos de todas as formas para denunciar o racismo da violência de Estado e exigir uma política de segurança centrada na garantia de direitos. Ainda assim me levanto para dizer a negros e negras que somos descendentes de reis e rainhas escravizados pelo colonialismo europeu e que é necessária a reparação ao povo negro pela diáspora africana. Ainda assim me levanto para respirar fundo e gritar aos quatro cantos do mundo: vidas negras importam. É isso, obrigada.